Alô galera, bate a mão e bate o pé. Aqui é a Rafa Lobo, sou professor do Positivo, sou professor da área de gestão, também dou aula para medicina e estou aqui para fazer um convite para você. Que além de tudo isso, sou o diretor e professor do grupo de teatro OSSI. O que é OSSI? OSSI é a sigla que representa Objective Structured Clinical Examination, ou Exame Clínico Objetivo Estruturado, que tem como meta a avaliação prática de habilidades e competências clínicas de futuros profissionais da saúde. O que você tem a ver com isso? Que convite é esse? O convite é para você fazer parte do grupo de teatro para trabalhar suas soft skills, suas competências relacionais, né? Você que tem dificuldade de se comunicar, apresentar um trabalho, estar numa reunião, de você se relacionar por aí, tanto pessoal quanto profissionalmente, vem trabalhar as suas soft skills, suas competências interpessoais, relacionais, e de quebra aí você pode participar também, né, como um manequim vivo para as simulações do curso de medicina, ou seja, fazer lá, ter seu momento de ator, né, de você fazer a sua interpretação, estudar um pouco de teatro. Então você vai aprender teatro, você vai trabalhar todos os exercícios com teatro e aí de quebra você melhora, você aprimora as suas soft skills e a faixa bônus de participar, né, das simulações, beleza? Quanto que se paga? Nada, não tem mensalidade. É só você se inscrever aí no link que eu vou passar para vocês. Tem turma na quinta-feira à noite e sábado de manhã. Início do processo vai ser remoto, né? Você sabe, por causa do vírus. Claro, a gente vai estar trabalhando aí à distância, mas já está fazendo um trabalho muito bacana para você se aprimorar, né? Tô esperando você, beleza? Rafa Lobo, manda bala, guardando você. Vamos que vamos. Alô galera, bate a mão e bate o pé. Aqui é a Rafa Lobo, sou professor do Positivo, sou professor da área de gestão, também dou aula para medicina e estou aqui para fazer um convite para você. Que além de tudo isso, sou o diretor e professor do grupo de teatro OSSI. O que é OSSI? OSSI é a sigla que representa Objective Structured Clinical Examination, ou Exame Clínico Objetivo Estruturado, que tem como meta a avaliação prática de habilidades e competências clínicas de futuros profissionais da saúde. O que você tem a ver com isso? Que convite é esse? O convite é para você fazer parte do grupo de teatro para trabalhar suas soft skills, suas competências relacionais, né? Você
que tem dificuldade de se comunicar, apresentar um trabalho, tá numa reunião, de você se relacionar por aí, tanto pessoal quanto profissionalmente, vem trabalhar as suas soft skills, suas competências interpessoais, relacionais, e de quebra aí você pode participar também, né, como um manequim vivo para as simulações do curso de medicina, ou seja, fazer lá, ter seu momento de ator, né, de você fazer a sua interpretação, estudar um pouco de teatro. Então você vai aprender teatro, você vai trabalhar todos os exercícios com teatro e aí de quebra você melhora, você aprimora as suas soft skills e a faixa bônus de participar, né, das simulações, beleza? Quanto que se paga? Nada, não tem mensalidade. É só você se inscrever aí no link que eu vou passar para vocês. Tem turma na quinta-feira à noite e sábado de manhã. Início do processo vai ser remoto, né? Você sabe, por causa do vírus. Claro, já vai estar trabalhando aí à distância, mas já está fazendo um trabalho muito bacana para você se aprimorar, né? Tô esperando você, beleza? Rafa Lobo, manda bala, guardando você. Vamos que vamos. Alô galera, bate a mão e bate o pé. Aqui é a Rafa Lobo, sou professor do Positivo, sou professor da área de gestão, também dou aula para medicina e estou aqui para fazer um convite para você. Que além de tudo isso, sou o diretor e professor do grupo de teatro OSSI. O que é OSSI? OSSI é a sigla que representa Objective Structured Clinical Examination, ou Exame Clínico Objetivo Estruturado, que tem como meta a avaliação prática de habilidades e competências clínicas de futuros profissionais da saúde. O que você tem a ver com isso? Que convite é esse? O convite é para você fazer parte do grupo de teatro para trabalhar suas soft skills, suas competências relacionais, né? Você que tem dificuldade de se comunicar, apresentar um trabalho, tá numa reunião, de você se relacionar por aí, tanto pessoal quanto profissionalmente, vem trabalhar as suas soft skills, suas competências interpessoais, relacionais, e de quebra aí você pode participar também, né, como um manequim vivo
para as simulações do curso de medicina, ou seja, fazer lá, ter seu momento de ator, né, de você fazer a sua interpretação, estudar um pouco de teatro. Então você vai aprender teatro, você vai trabalhar todos os exercícios com teatro e aí de quebra você melhora, você aprimora as suas soft skills e a faixa bônus de participar, né, das simulações, beleza? Quanto que se paga? Nada, não tem mensalidade. É só você se inscrever aí no link que eu vou passar para vocês. Tem turma na quinta-feira à noite e sábado de manhã. Início do processo vai ser remoto, né? Você sabe, por causa do vírus. Claro, a gente vai estar trabalhando aí à distância, mas já está fazendo um trabalho muito bacana para você se aprimorar, né? Tô esperando você, beleza? Rafa Lobo, manda bala, guardando você. Vamos que vamos. Alô galera, bate a mão e bate o pé. Aqui é a Rafa Lobo, sou professor do Positivo, sou professor da área de gestão, também dou aula para medicina e estou aqui para fazer um convite para você. Que além de tudo isso, sou o diretor e professor do grupo de teatro OSSI. O que é OSSI? OSSI é a sigla que representa Objective Structured Clinical Examination, ou Exame Clínico Objetivo Estruturado, que tem como meta a avaliação prática de habilidades e competências clínicas de futuros profissionais da saúde. O que você tem a ver com isso? Que convite é esse? O convite é para você fazer parte do grupo de teatro para trabalhar suas soft skills, suas competências relacionais, né? Você que tem dificuldade de se comunicar, apresentar um trabalho, estar numa reunião, de você se relacionar por aí, tanto pessoal quanto profissionalmente, vem trabalhar as suas soft skills, suas competências interpessoais, relacionais, e de quebra aí você pode participar também, né, como um manequim vivo para as simulações do curso de medicina, ou seja, fazer lá, ter seu momento de ator, né, de você fazer a sua interpretação, estudar um pouco de teatro. Então você vai aprender teatro, você vai trabalhar todos os exercícios com teatro e aí de quebra você melhora, você aprimora as suas soft skills e a faixa bônus de participar, né, das simulações, beleza? Quanto que se paga? Nada, não tem mensalidade. É só você se inscrever aí no link que eu vou passar para vocês. Tem turma na quinta-feira à noite e sábado de manhã. Início do processo vai ser remoto, né? Você sabe, por causa do vírus. Claro, a gente vai estar trabalhando aí à distância, mas já está fazendo um trabalho muito bacana para você se aprimorar, né? Tô esperando você, beleza? Rafa Lobo, manda bala, guardando você. Vamos que vamos.
Alô galera, bate a mão e bate o pé. Aqui é a Rafa Lobo, sou professor do Positivo, sou professor da área de gestão, também dou aula para medicina e estou aqui para fazer um convite para você. Que além de tudo isso, sou o diretor e professor do grupo de teatro OSSI. O que é OSSI? OSSI é a sigla que representa Objective Structured Clinical Examination, ou Exame Clínico Objetivo Estruturado, que tem como meta a avaliação prática de habilidades e competências clínicas de futuros profissionais da saúde. O que você tem a ver com isso? Que convite é esse? O convite é para você fazer parte do grupo de teatro para trabalhar suas soft skills, suas competências relacionais, né? Você que tem dificuldade de se comunicar, apresentar um trabalho, estar numa reunião, de você se relacionar por aí, tanto pessoal quanto profissionalmente, vem trabalhar as suas soft skills, suas competências interpessoais, relacionais, e de quebra aí você pode participar também, né, como um manequim vivo para as simulações do curso de medicina, ou seja, fazer lá, ter seu momento de ator, né, de você fazer a sua interpretação, estudar um pouco de teatro. Então você vai aprender teatro, você vai trabalhar todos os exercícios com teatro e aí de quebra você melhora, você aprimora as suas soft skills e a faixa bônus de participar, né, das simulações, beleza? Quanto que se paga? Nada, não tem mensalidade. É só você se inscrever aí no link que eu vou passar para vocês. Tem turma na quinta-feira à noite e sábado de manhã. Início do processo vai ser remoto, né? Você sabe, por causa do vírus. Claro, a gente vai estar trabalhando aí à distância, mas já está fazendo um trabalho muito bacana para você se aprimorar, né? Tô esperando você, beleza? Rafa Lobo, manda bala, guardando você. Vamos que vamos. Alô galera, bate a mão e bate o pé. Aqui é a Rafa Lobo, sou professor do Positivo, sou professor da área de gestão, também dou aula para medicina e estou aqui para fazer um convite para você. Que além de tudo isso, sou o diretor e professor do grupo de teatro OSSI. O que é OSSI? OSSI é a sigla que representa Objective Structured Clinical Examination, ou Exame Clínico Objetivo Estruturado, que tem como meta a avaliação prática de habilidades e competências clínicas de futuros profissionais da saúde. O que você tem a ver com isso? Que convite é esse? O convite é para você fazer parte do grupo de teatro para trabalhar suas soft skills, suas competências relacionais, né? Você que tem dificuldade de se comunicar, apresentar um trabalho, estar numa reunião, de você se relacionar por aí, tanto pessoal quanto profissionalmente, vem trabalhar as suas soft skills, suas competências interpessoais, relacionais, e de quebra aí você pode participar também, né, como um manequim vivo para as simulações do curso de medicina, ou seja, fazer lá, ter seu momento de ator, né, de você fazer a sua interpretação, estudar um pouco de teatro. Então você vai aprender teatro, você vai trabalhar todos os exercícios com teatro e aí de quebra você melhora, você aprimora as suas soft skills e a faixa bônus de participar,
né, das simulações, beleza? Quanto que se paga? Nada, não tem mensalidade. É só você se inscrever aí no link que eu vou passar para vocês. Tem turma na quinta-feira à noite e sábado de manhã. Início do processo vai ser remoto, né? Você sabe, por causa do vírus. Claro, já está trabalhando aí à distância, mas já está fazendo um trabalho muito bacana para você se aprimorar, né? Tô esperando você, beleza? Rafa Lobo, manda bala, guardando você. Vamos que vamos. Boa noite a todos. Dentro de 5 minutos começaremos. Gostaria de avisar que, devido a questões técnicas, recomendamos o uso de fones de ouvido, pois, diferentemente de outros dias, por motivos de agenda, as palestras de hoje foram gravadas. Ao final da transmissão, eu retorno para tirar dúvidas com o professor Rafael Lobo. E um bom dia de palestra. Alô, galera, bate a mão e bate o pé. Aqui é a Rafa Lobo. Sou professor do Positivo, sou professor da área de gestão, também dou aula para medicina e estou aqui para fazer um convite para você. Que além de tudo isso, sou o diretor e professor do grupo de teatro OSSI. O que é OSSI? OSSI é a sigla que representa Objective Structured Clinical Examination, ou Exame Clínico Objetivo Estruturado, que tem como meta a avaliação prática de habilidades e competências clínicas de futuros profissionais da saúde. O que você tem a ver com isso? Que convite é esse? O convite é para você fazer parte do grupo de teatro para trabalhar suas soft skills, suas competências relacionais, né? Você que tem dificuldade de se comunicar, apresentar um trabalho, estar numa reunião, de você se relacionar por aí, tanto pessoal quanto profissionalmente, vem trabalhar as suas soft skills, suas competências interpessoais, relacionais, e de quebra aí você pode participar também, né, como um manequim vivo para as simulações do curso de medicina, ou seja, fazer lá, ter seu momento de ator, né, de você fazer a sua interpretação, estudar um pouco de teatro. Então você vai aprender teatro, você vai trabalhar todos os exercícios com teatro e aí de quebra você melhora, você aprimora as suas soft skills e a faixa bônus de participar, né, das simulações, beleza? Quanto que se paga? Nada, não tem mensalidade. É só você se inscrever aí no link que eu vou passar para vocês. Tem turma na quinta-feira à noite e sábado de manhã. Início do processo vai ser remoto, né? Você sabe, por causa do vírus. Claro, já está trabalhando aí à distância, mas já está fazendo um trabalho muito bacana para você se aprimorar, né? Tô esperando você, beleza? Rafa Lobo, manda bala, guardando você. Vamos que vamos. Alô, galera, bate a mão e bate o pé. Aqui é a Rafa Lobo, sou professor do Positivo, sou professor da área de gestão, também dou aula para medicina e estou aqui para fazer um convite para você. Que além de tudo isso, sou o diretor e professor do grupo de teatro OSSI. O que é OSSI? OSSI é a sigla que representa Objective Structured Clinical Examination, ou Exame Clínico Objetivo Estruturado, que tem como meta a avaliação prática de habilidades e competências clínicas de futuros profissionais da saúde. O que você tem a ver com isso? Que convite é esse? O convite é para você fazer parte do grupo de teatro para trabalhar suas soft skills,
suas competências relacionais, né? Você que tem dificuldade de se comunicar, apresentar um trabalho, estar numa reunião, de você se relacionar por aí, tanto pessoal quanto profissionalmente, vem trabalhar as suas soft skills, suas competências interpessoais, relacionais, e de quebra aí você pode participar também, né, como um manequim vivo para as simulações do curso de medicina, ou seja, fazer lá, ter seu momento de ator, né, de você fazer a sua interpretação, estudar um pouco de teatro. Então você vai aprender teatro, você vai trabalhar todos os exercícios com teatro, e aí de quebra você melhora, você aprimora as suas soft skills e a faixa bônus de participar, né, das simulações, beleza? Quanto que se paga? Nada, não tem mensalidade. É só você se inscrever aí no link que eu vou passar para vocês. Tem turma na quinta-feira à noite e sábado de manhã. Início do processo vai ser remoto, né? Você sabe, por causa do vírus. Claro, a gente vai estar trabalhando aí à distância, mas já está fazendo um trabalho muito bacana para você se aprimorar, né? Tô esperando você, beleza? Rafa Lobo, manda bala, guardando você. Vamos que vamos. Boa noite a todos. Sou Stephanie Pabato e hoje daremos início ao terceiro dia da semana da simulação da UP. Lembramos a vocês que a presença dos participantes será registrada apenas ao final de cada dia. Para isso é importante deixar registrado o nome completo apenas no final da transmissão. Nós avisaremos pelo chat o momento da liberação da presença. Lembramos também que há um delay de 10 segundos de transmissão aproximadamente. Vamos assistir agora um depoimento gravado pela aluna Lorena Egashira Vanzella, acadêmica do 12º período de Medicina da Universidade Positivo. Então, a principal diferença que eu achei da simulação com os atores e sem atores é você poder desenvolver a parte de relação médico-paciente. Porque quando você tem só o professor, às vezes acaba parecendo uma prova oral. Porque como ele tem todo o conhecimento técnico, né, e está mais acostumado a avaliar os alunos dessa forma, às vezes não fica tão claro, assim, quando o professor está sendo ator e quando ele está sendo professor. Então, acabam sendo, na verdade, várias perguntas ou respostas bem objetivas para focar o nosso raciocínio para aquele diagnóstico, aquele tratamento, e você não acaba treinando muito bem a parte de desenvolver uma relação médico-paciente. E com o ator, ele não era médico. Então, ele está muito mais próximo à realidade dos nossos pacientes do que o professor. Então, na hora de dar o feedback, ele deu todo o feedback da relação médico-paciente. E isso eu achei a parte mais legal. Então, da minha experiência com simulações sem atores, foi hora com alunos, outros alunos de medicina, hora com professores. Então, da parte dos alunos, eu sinto que às vezes eles ficam nervosos e também não conseguem fazer essa parte de atuar, né, mesmo. Então, às vezes eles dão respostas muito curtas ou não sabem muito bem como responder a nossa pergunta, a nossa pergunta não estava no script, e daí o professor acaba tendo que interferir na simulação e quebra, né, essa atuação, enfim, quebra a simulação mesmo. Você esquece que você está numa consulta. E na parte dos professores, tem professores muito bons em simular, em que você realmente sente que você está num consultório fazendo uma consulta, e outros que nem tanto. Nessa experiência de não ser tão boa, o que eu sinto que a coisa que mais prejudica são principalmente duas coisas. Quando o professor ele dá feedbacks enquanto a simulação está sendo feita, então não terminou a consulta, mas eu já estou dando feedback. E nessa da feedback, eu me perco às vezes, assim, de saber se é o professor que está falando ou se é o paciente que está falando, e às vezes a gente volta esse feedback para o professor, e daí não fica tão claro, assim, se eu tô falando com o ator, né, no caso com o paciente, eu estou falando com o professor, então acaba prejudicando, né, acaba não sendo uma simulação, acaba sendo mais uma prova oral mesmo. Da minha experiência com a simulação com o ator, eu não vi nenhum ponto negativo e também não tenho nada a sugerir, porque ele foi muito bom,
tanto na parte de atuar mesmo, né? Nossa, tudo era uma simulação sobre tique, então, né, ele tinha tique e toda essa parte, assim, de linguagem corporal, hora ele ficava bravo, hora ele ficava mais calmo, e eu tinha que saber lidar com tudo isso. Então, eu achei muito legal, porque foi bem parecido com o que a gente vê na prática mesmo. Nesse vídeo, a importância e a diferença de se utilizar atores treinados e capacitados para o ensino através de simulação realística. O depoimento da Lorena exemplifica o que muitos alunos nos contaram durante a realização de uma pesquisa feita por nós, monitores, sobre a qualidade da simulação dentro da UP. Nesse sentido, ao longo dessa noite, será abordado detalhes sobre a construção de personagens e construção de cenário para simulação. Vamos assistir agora à palestra Construção de Personagem com o professor Rafael Lobo. O professor Rafael é graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, possui especialização em Gestão de Serviço de Saúde pela FAI, é mestrando em Administração pela Universidade Positivo, é professor universitário de graduação e pós-graduação nas áreas de comportamento desde 2001, é professor de graduação da disciplina de Saúde Coletiva no módulo de Comunicação do curso de Medicina da Universidade Positivo, é professor e diretor de teatro do Grupo de Teatro para Simulação da Universidade Positivo, é ator, humorista, com show de stand-up, peças de teatro, comerciais de TV, locuções, é mestre de cerimônia, produz vídeos de humor e vídeos corporativos, além de curtas-metragens. Além de ser palestrante e consultor nas áreas de comportamento. Boa noite, professor Rafael. Boa noite a todos. Rafa Lobo aqui, né, na minha participação e já rapidamente agradecendo a oportunidade de estar aqui trocando uma figurinha, batendo papo, trocando informações dessa metodologia, né, tão importante que é a simulação dentro da área da medicina. Como diria o professor Takimura, né, um sonho antigo, uma vontade antiga de anos aí de fazer um seminário, fazer uma oficina, fazer um workshop sobre simulação. E que bacana que a gente conseguiu, né, através do trabalho árduo aí dos monitores, foram 2 ou 3 semanas, se não me engano, né, de trabalho árduo, de contato, de ver horário e tudo mais, e estamos aqui para poder discutir essas questões tão importantes aí e tão efervescentes, por assim dizer, né, principalmente nesse momento de pandemia. Antes da pandemia já existia a discussão, já existia o olhar, né, sobre a importância de uma simulação dentro da medicina. Agora na pandemia, logicamente, cresceu tudo isso, justamente porque nem todos os lugares, né, estão disponíveis para que o aluno possa praticar essa condição, beleza? A minha parte é da construção de personagem, né? Eu tive esse desafio, essa missão de falar como é que você constrói o personagem, os cuidados para se construir um personagem dentro desse cenário. Porque muitas vezes o personagem ele pode derrubar todo um cenário tenha sido bem construído, né? Se o ator ou a pessoa que estiver desempenhando ali a questão do manequim vivo não estiver desempenhando bem o seu papel, por assim dizer, pode dar informações erradas ao aluno que está sendo avaliado ou que está sendo praticado, por assim dizer. Coisas simples, de ajustes simples, que vocês vão ver daqui a pouquinho, né? O quanto é delicado isso, o preparo do ator, como não dá para jogar de qualquer jeito, como de repente o aluno sentar ali com uma lista de respostas. Não. Fica muito aquém dessa condição, dessa aproximação de uma valorização até da própria simulação, né? Para você ter um ganho exponencial dentro da questão da simulação. A professora Lívia comentou na abertura também sobre competências e as competências que são trabalhadas, né, como a importância das habilidades, das atitudes dentro da competência a serem trabalhadas, e eu vou dar um passo mais além disso aí. Quando a gente fala de competência, competência basicamente é o chá, que é o conhecimento, né, a habilidade e a atitude. Conhecimento é o saber. Tá? Você pega o livro lá, eu estou sabendo. Né? A habilidade é o saber como fazer.
A habilidade ainda não é o saber fazer, né? O saber fazer é a competência em termos gerais, mas a habilidade da competência é o saber como fazer. E a atitude é o querer fazer. Eu tô a fim de fazer. Você está disposto a fazer ou não? Você quer fazer ou não o negócio. Tá? Essa é a competência, essa é a questão inicial. Só que agora a gente vai mais além. Não é só o chá, e sim a chave. Tem o C, o H, o A, o V e o E, ou o E, como dizem, né? Então o que é essa chave? V é de valores. Então quais são os valores envolvidos dentro da questão? Né? Hoje em dia fala-se tanto de ética, né? E como é que a gente trabalha isso dentro de uma consulta, dentro de uma anamnese, numa simulação lá de más notícias, até que ponto o aluno pode avançar, em que o doutor pode avançar, como é que tudo isso é trabalhado, né? Então valores também faz parte de competência. E o E, que é a última parte, é a questão das emoções. Eu observo muito nas simulações o aluno falando assim, fiquei nervoso demais, me atrapalhei, mas lá não sei aonde, mas lá não sei no que, né? Na realidade e tal, é diferente, né? E até eu questiono, né? Eu digo assim, olha, se você entende que aqui é apenas uma simulação, como é que aqui fica nervoso e lá fica mais tranquilo se é a realidade pura, né? Como o professor hoje comentou, a construção de um cenário que interessante a gente pensar nisso, né? É um ambiente seguro, né? É um ambiente que não há riscos de você errar uma anamnese, de você ter uma atitude errada ali, tá tudo em casa, como a gente diz, né? Então é importante o aluno também se perceber nesse sentido, porque a questão da simulação, a questão do OSC, né, é utilizado, você sabe muito bem disso, né, para residência, para avaliações, para prova e tudo mais, e logicamente agora, no nosso mundo de pandemia, né, a gente vai trabalhar cada vez mais com relação a isso. Então, primeiro plazinho é com relação à questão das competências, né, como eu trabalho muito mais dentro de uma competência, como eu posso avançar muito mais dentro de uma simulação bem feita. Que muitas coisas não podem ser ditas que é uma simulação, apesar que, não, eu coloco ali, eu faço assim e tal, mas tem que ter todo um preparo, tá? Que a gente vai passo a passo discutindo aqui ainda, beleza? Lembrando sempre que a minha parte é só do personagem, sendo que dá um leque de discussões aí, um quebra-cabeça para montar a simulação. A minha parte aqui, basicamente, é a parte de construção de personagem, beleza? Se é de construção de personagem, o que é um personagem, né? Um personagem é um papel representado por um ator ou atriz. Isso é um conceito simples, fácil de entender, mas a gente vai mais além, né? Um personagem, ele é uma pessoa definida pelo seu papel social. Se é definida pelo seu papel social, então eu entendo que um médico, ele é um personagem, tá? Um professor, ele é um personagem, um contador é um personagem, uma dona de casa é um personagem, né? Um carrinheiro, o pessoal fala que aquele pessoal que empurra carrinho, né? Com papel lá, que fica catando lixo reciclável, é um personagem, um jogador de futebol e por assim dizer. Se ele é um personagem, então a gente tem que ter um cuidado nessa construção, porque todo personagem tem uma característica, tem uma emoção envolvida. E aí, nesse primeiro momento, eu vou trazer informações de palco, né? Informações de construção de um personagem de teatro, e a gente faz essa costura com relação à construção desse personagem dentro de uma simulação, ok? O ator, né? A participação do ator, que a gente fala do ator personalizado ou manequim vivo, a gente tem que ter passo a passo ali alguns cuidados, né, com relação a isso. Por quê? Olha que frase interessante, né, que diz assim: a materialização física de um personagem a ser criado surge espontaneamente, ok, mas desde que se tenha estabelecido os valores interiores certos. Então o que acontece? Vamos passo a passo. Eu preciso que dentro do meu cenário construído é um pai, né? Aliás, um dos cenários que eu já fui ator, ele é o pai de um filho com déficit de atenção, né? Com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, você fala assim, dentro de uma anamnese, seja se você vai usar os passos de Cambridge, seja o Spikes lá da questão das más notícias, né? Independente daquele material que vai seguir, que vai te nortear as tarefas de avaliação do aluno, eu preciso perceber como é que o ator vai responder a tudo isso. Porque não adianta só eu falar, olha, você vai representar um pai, se eu não digo para ele, né, para ele construir esse personagem, se eu não digo para ele, por exemplo, qual é o nível intelectual que ele tem, né? E como é que a gente orienta isso? Ele tem o ensino médio, ele tem ensino superior,
Ele é da capital, ele é do interior, ele é do Nordeste, ele é do sul do país. Quantos filhos ele tem? Porque dentro até da entrevista ali da anamnese, você tem a parte ali de conhecer o ambiente, né? De você avaliar o ambiente, ok. Mas se aquela pessoa na sua frente não entende que ela é desse ambiente, ela não pode retransmitir essa informação, ela não pode interpretar essa informação, tá? Porque eu vou falar mais no finalzinho, né? Se existe uma cobrança de uma adequação da linguagem do mediquês, eu preciso fazer com que o ator entenda que algumas perguntas feitas ele não vai entender. E ele precisa criar uma sensibilidade nele mesmo para poder perceber isso. Porque não adianta colocar tudo engessado dizendo assim, se o aluno perguntar isso, você responde assim, né? Tão quadradinho, porque ele não vai sentir o que está acontecendo. Se ele não consegue sentir, ele não consegue transpor isso. Porque há de se entender que dentro de uma comunicação completa, 60% da comunicação é não verbal. Entendeu? Então, ou seja, se eu digo assim, você está nervoso e a pessoa que está representando o ator, olha bem que ela diz, sim, estou muito nervoso, né? Como é que eu percebo esse nervoso? Então, Mariana, você estava comentando comigo que você é ansiosa, né? Me explica um pouco mais isso. Eu sou bem ansiosa, assim. Às vezes eu fico me tremendo, me dá uns negócios assim, sou bem ansiosa. A senhora me disse que está com dor, né? E de uma escala de 0 a 10, quanto que a senhora classificaria? Acho que 10, doutora. Acho que 10. 10? Mas em que lugar que você sente ela no seu corpo? Você pode mostrar pra mim, por favor? Ai, acho que começa aqui, sabe? E daí vai pras costas. Tem vezes que dói o braço também. Acho que é isso. Como é que eu percebo esse nervoso? A pessoa não está nervosa, essa pessoa está respondendo algo que foi programado dentro do script. E eu sempre digo aos professores, né? Uma simulação, ela não é uma novela que tem perguntas e respostas todas prontas, né? Ela é um RPG. Se é um RPG, acontece o seguinte, né? As coisas só vão evoluir se o aluno evoluir. O ator, ele vai estar preparado para responder aos questionamentos, mas ele não tem que, por exemplo, ajudar e nem atrapalhar, que isso é um erro dentro da simulação. E quando você tem ali na frente do aluno um amigo dele, um colega de sala, há um risco que isso aconteça, até de uma forma inconsciente. Porque de repente o aluno está ali sendo avaliado e o colega dele está ali, está meio angustiado, que percebe que o colega não está indo bem. E de repente ele passa uma informação precisa que acaba desencadeando outros processos dentro da simulação, porque, né, assim, sem pensar direito, ele não entendeu que ele estava entregando ouro para o bandido, por assim dizer, né, entregando de bandeja. E aí o aluno que está sendo avaliado, ele vai ter essa interferência. Agora a gente vai continuar o teu exame, tá? Fazendo a palpação da tua mano. Vamos lá. O braço. Não, agora a gente vai... Agora sim vamos fazer o exame, tá? Calma. Se eu também entendo que a simulação é uma avaliação e o ator é quase que nem uma prova, eu não posso dar uma prova diferente, né, para cada aluno, porque não seria justo. Então, a dificuldade do trabalho do ator é justamente desempenhar o mesmo papel para todos os alunos. Só que desempenhar dentro dessa condição de um RPG, dentro de uma situação realista, né? Então, você veja a dificuldade que se tem de se criar um personagem para uma simulação. Não é algo tão simples quanto alguns pensam, no sentido assim, você é o pai da criança, você está triste, vá lá e pergunte sobre, né? Eu preciso entender esse contexto, eu preciso entender como é que ele se forma em termos gerais, né? O primeiro aspecto, por exemplo, é uma característica física. Quando me chamam, quando me ligam, Rafa, preciso de uma simulação e tal, né? Assim, assado. Então, as primeiras perguntas, né, já começam, mas é homem ou mulher, mais velho ou mais novo?
Inclusive, a aluna, né, a monitora Laura, ela desenvolveu um Google Forms lá para quem quiser avançar nessa condição de simulação, que responda essas perguntas, que facilita o processo. Então, por exemplo, eu não posso, com essa minha cara já de maduro, fazer um adolescente de 18 anos. Não. Ah, mas é interpretação. Não é, né? O aluno ele vai olhar, ele vai continuar vendo um homem careca, gorducho, de barba. Então fica difícil, a gente precisa adaptar algumas situações para facilitar o olhar do aluno, entendeu? Então, o primeiro aspecto que se entende desse processo é sim a sua caracterização física. E você veja que elementos simples, né? Você veja que uma caracterização simples já muda todo um processo. Por exemplo, se eu colocar, né? Deixa eu sair daqui da frente, ó. Se eu coloco um chapéu, né? E se desse chapéu eu já coloco um óculos, né? Envelheci, eu fiquei mais jovem. Então uma caracterização simples já ajuda o olhar do aluno sobre isso. E isso tem que estar previsto, isso tem que ser pensado, ou na pior das hipóteses, dentro do cenário descrito, né? Uma pessoa de mais idade, uma pessoa acima de 50 anos, que daí o grupo de teatro vai se preocupar nessa caracterização. Mas a gente precisa saber, ou quem vai fazer aquele cenário precisa saber que idade, né? Qual é o aspecto a ser passado, né? Dentro daquela condição, justamente para ser o mais verdadeiro possível. De repente eu posso tirar isso aqui, eu tiro esse óculos e coloco, né? Eu venho um boné, será que muda alguma coisa? Eu entrar na simulação, em vez de um boné, colocar, ao invés do chapéu, eu colocar o boné, como fica, né? E em vez do boné, por exemplo, se é uma coisa mais jovem ou mais simplória, um gorro, né? Um gorro mais fechado, né? Voltando a colocar o óculos. Então, você veja as diferenças que a gente tem simples, né? E aí você tem a condição do brinco, você tem a condição de um colar, você tem a condição de um lenço. Por mais que você já tenha pensado aí que dentro lá do CESUP o uso do jaleco é obrigatório, né? Dentro da salinha lá, se não me falha a memória, é possível sim tirar o jaleco para poder fazer a simulação. Quando você sai, você veste o jaleco de novo, mas mesmo vestido de jaleco, você pode caracterizar um pouco mais como uma maquiagem, né? Se você tem automutilação, você coloca com canetinha os riscos no braço, você pode pintar espinhas, você pode fazer, marcar um pouquinho de olheira, mas tudo isso a gente, enquanto ator, precisa saber de você, professor, qual é a tua proposta para o cenário. Então, nessa característica física, esse aspecto ajuda bastante o olhar do aluno que está sendo avaliado, né? Ajuda na construção do personagem, a gente que está montando isso para poder posicionar, e para a visão do aluno. Porque, por exemplo, represente uma criança, né? É praticamente impossível, né? Eu ser uma criança dentro de um cenário, né? Eu trazer uma pessoa um aluno, um ator de 19 anos falando com uma criança, né? O aluno na hora vai perceber que não faz sentido aquilo. Mas ele tem que entrar no cenário, aí é um esforço, sabe? Vai suar sangue para conseguir entender esse processo. Então, como é que eu faço, né? Os cenários previstos sem a criança, ou se é o caso, tem lá os robôs, né? Isso tem todo, teve, né? Hoje teve ontem a condição de saber o que eu posso utilizar quando eu tenho criança envolvida. E mesmo porque não é permitido criança mesmo, trazer um ator mirim, por exemplo, trazer criança para a simulação, isso não é permitido, né, pelo estatuto da criança e do adolescente, beleza? Então não dá para fazer. Seguindo nas caracterizações, a expressão corporal. Então quando você orienta um cenário, orienta o ator, eu preciso dizer para ele, olha, eu preciso que ele haja dessa forma. Então, se você lembra daquela frase anterior que dizia, né, dos valores interiores, eu só consigo passar uma verdade se eu estou entendendo o processo psicológico daquele personagem. Senão não dá. Ou seja, 10 minutos antes eu vestir, como muita gente acha, né? Eu simplesmente visto um personagem e entro para fazer, só se você treinou e muito esse personagem anteriormente. Só se você faz personagem há uns quilhão de anos, né? E mesmo assim ainda há algumas ressalvas aí. A gente precisa se concentrar, perceber. Ser ator, personagem, não é abaixar o caboclo, não é um espírito que entra em você e você acaba representando. Há toda uma construção disso. Nas aulas de teatro, por exemplo, a gente trabalha isso, né? Você vai construindo todos os aspectos, os movimentos, né? Se esse ator ele tem delírios trêmulos, fugiu o termo agora, né? Como é que é isso? O professor tem que alinhar com o ator,
como foi dito pelo professor Jean, inclusive, né, hoje. Ele disse, ó, Lean, como é que ele quer, como é que é esse tremor? É muito, é pouco? Como é que é tremer, né? Porque pode ter uma falha aí nesse significado que eu vou falar por fim. Como é que quantas tossidas ele vai dar, por exemplo? Né? Eu digo assim, você tem que tossir muito. Depende, eu vejo o cenário, está escrito lá, o personagem tosse muito. O que é muito? Esse muito é até cobrado do aluno, que é uma pergunta que não leva a nada. Eu preciso saber o que é muito. O que é muito para mim não é muito para você. E se eu vou tossir com um número excessivo ou baixo, eu estou mudando o olhar do aluno, pode mudar um diagnóstico e ele vai não se sair bem nessa avaliação, né? E por culpa do ator, tá? Outro erro comum, né? Fala assim, você tem que ser meio tímido, então não pode trocar muito o olhar com o doutor ali, né? Com o aluno na hora da simulação. E aí, se você não fizer, em vez de olhar tímido, se começar a ter outro tipo de comportamento, o aluno pode pensar que é um quadro de esquizofrenia, um quadro de autismo, entendeu? E aí complicou tudo. E eu já vi assim, quando você fez aquilo, eu achei que era outra coisa, né? Ele identificou como se fosse outra coisa. Por quê? Porque o ator, ele posicionou de uma outra forma que não tinha sido combinado ou alinhada. Quando o professor Jean comentou de você validar um cenário, isso é extremamente importante. Eu sei que pela correria, pela agenda, já é difícil você conseguir, né, arrumar a agenda para uma simulação, que dirá você fazer um piloto disso para validar o cenário, né? Mas é importantíssimo, porque você, o professor, que tem o controle de tudo, olhar para o ator e falar, não, eu acho que ele está muito isso, eu acho que ele está pouco aquilo. Nas minhas simulações, quando eu termino, eu sempre pergunto para o professor, feedback do trabalho do ator, né? Mais isso, mais aquilo, menos isso, menos isso. E um cuidado que você, professor, tem que ter de não ficar ajustando o ator de acordo com o aluno. Depende, você fala assim, para esse aluno faz mais isso, para aquele faz menos isso. Não seria justo, porque o personagem lá fora, né, o personagem real, por assim dizer, ele é o mesmo. E ele vai ser atendido da mesma forma. Aliás, ele é o mesmo para ser atendido e os alunos diferentes vão ter que se alinhar, né, nessa condição. Você, professor, tem lá as tarefas a serem avaliadas, né? Eu preciso avaliar do aluno isso, isso e aquilo. E o ator, ele tem que desempenhar bem o papel dele para que o aluno não se desvie daquilo que está sendo avaliado, né? Justamente por uma falha de interpretação, né? Interpretação do ator, né? Mais uma questão, né? Os recursos que o orador tem, né? Ou seja, que o personagem tem. Ou seja, ele fala pouco, se ele fala pouco, ele vai gaguejar, ele tem algum tique vocal, ele tem tiques nervosos, se ele fala pausadamente, porque toda essa construção do personagem que você encaminha desde lá de trás, que eu falei no começo, né? Vamos fazer já estou fechando o meu tempo, vamos fazer um pacotinho aqui. Então eu preciso saber, eu preciso construir, mesmo que não seja perguntado pelo aluno, mas eu preciso dizer para o personagem que ele é morador, por exemplo, de um bairro mais afastado, para dizer que de repente nesse bairro, nessa localidade, ele é uma pessoa mais simples, ou uma pessoa mais arredia, ou uma pessoa com uma visão de mundo. A gente fala de modelo de mundo, né? PNL nos ajuda de novo nisso. Ele tem um modelo de mundo diferenciado daquele do aluno que está sendo avaliado, porque o aluno ele fala assim, mas esse tipo de gente não faz isso, né? Isso é da visão do aluno. Desde que mostra para o aluno, não, mas tem pessoas que são assim. Porque os cenários que são trazidos são cenários reais. Você não vai inventar moda, você não vai reinventar a roda, né? Você vai trazer a experiência que você tem de consultório justamente para dentro do cenário. E aí você faz algumas adaptações e aí você joga essa questão, né? Então, qual é a idade? É casado? Filho? Veio da onde? Nasceu aonde? Né? Qual é a história familiar? Né? Ele é sofrido? Ele é uma pessoa com uma visão de Alice no País das Maravilhas do Mundo? Porque é uma pessoa que sempre foi muito bem tratada e nunca teve problemas, né? Por exemplo, se fala de tumor, né? Como é que você fala assim, você tem que verificar o entendimento de tumor, mas o personagem precisa saber como é que é a palavra tumor para ele. Se ele entende tumor já como morte, já acabou para todo mundo, o tumor com algo tratável, né? Um exemplo que eu sempre dou, numa das simulações que eu fiz, o aluno perguntou, o seu filho ele é abusado, né? Houve algum problema de ser abusado e tal? E eu respondi, sim, foi muito abusado, né? Meu filho é muito abusado, porque minha esposa faz um bolo, era uma família simples, lógico, né? A minha esposa faz um bolo, coloca em cima da mesa o bolo para esfriar. E eu digo para ele, não coma bolo quente que vai dar dor de barriga. Ele vai lá, a gente vira as costas, ele vai lá e come.
né? Não é abusado esse menino? Então, para mostrar para o aluno, né, para adaptação da linguagem, que isso é uma das tarefas. Então a gente acaba discutindo, né, o personagem, o ator, ele acaba discutindo com o professor que criou o cenário possibilidades daquilo que o professor quer avaliar. Dentro daquilo que o professor Takemura posicionou, de fazer dentro de uma sala de aula, de fazer dentro de uma reunião, né, uma simulação, a pessoa do nada aparece, tudo isso é possível. Teremos um momento, inclusive, para discutir essas questões. Né? Aonde que as simulações podem chegar? O que eu posso criar? Né? Eu posso entrar um casal para ser atendido, como já aconteceu com dois alunos do teatro, né? O Vinícius e a Amanda, eles foram enquanto casal. Semana que vem, de novo, vai um casal para atender saúde da família, se eu não me engano. Dentro do cenário que a professora criou. Então, às vezes vocês passam o cenário, a gente olha e fala assim, olha, isso aqui ficaria muito mais rico para essa condição. Ou seja, é um trabalho em conjunto. Claro que o ponto principal é o professor na construção do seu cenário. Isso ninguém foge. Eu sempre digo, quem manda é o professor. É o professor que sabe o que ele quer avaliar. É o professor que ele entende, olha, eu preciso avaliar isso aqui do aluno. Só que a ajuda que se tem do ator é justamente nesse processo. Para eu avaliar isso, como é que você acha que é interessante? Né? Eu estou com uma dificuldade de entender, de passar isso para o aluno. Como é que a gente pode trabalhar? Né? Você tem que soltar um palavrão no meio da consulta, você tem que dar um tapa na mesa, você tem que ficar de pé. Né? E como que a gente ajuda? E o último ponto, e não menos importante, é o que eu falo de negociar os significados das emoções. Como assim? Olha como é importante, né? O professor diz para o ator, você tem que ser rígido, né? Um pouco ríspido ali e tal, né? E de repente o aluno entende, para ele, a forma de ser rígido é ser grosseiro, e aí atrapalha a consulta. Então, alguns significados, né, o valor desses significados tem que ser discutido antes da entrada do cenário. Porque, de repente, o que o professor acha que pode ser, não é o que o ator acha. Nós fazemos todo um trabalho, né, a gente faz laboratório, a gente faz improvisação, justamente para se enriquecer de banco de dados, para poder atender essas demandas todas. Mas é importante que o professor negocie isso com o ator, para que o aluno não seja prejudicado num comportamento que não é adequado para aquele cenário que foi determinado anteriormente. Então, se você pensa desde lá do começo, a construção física, os elementos de cena, a questão da fala, com pausa, com intenções de fala, né? Entendendo que 60% é não verbal, né? 33% é a musicalidade, ou seja, o jeito que a pessoa fala. Se eu quero colocar um personagem simples, ele não pode estar falando bonitinho, ele tem que cortar um S, mas ele não pode fazer um caipirês, né, que é um caipirês quase que de piada, quase cômico, porque quando você faz um drama muito carregado, ele vira comédia, então eu não posso carregar nisso também, quer dizer, é um ajuste, né? 33 e 7% é o vocabulário, mas são essas palavras que vão demonstrar algumas emoções. Veja a importância de construir um personagem. Ok? É um trabalho em conjunto. Parte do cenário, parte daquilo que se quer avaliar, parte daquilo, né, das tarefas que vão ser avaliadas, depois cobradas e passadas no debriefing, passadas no feedback, mas o ator ele tem que estar tranquilo naquilo que ele está fazendo. Ele é um prestador de serviço, ele é uma ferramenta dentro dessa metodologia. Ele tem que atender a demanda do professor. Né? Mas a questão de atender, logicamente, não é de uma subserviência nua e crua, mas numa condição que ele faz aquilo que foi determinado para ser feito. E para isso existe toda essa condição, né? Todo esse entendimento para não ter falhas justamente de interpretação do aluno a ser avaliado. Né? Como eu falei, uma tosse a mais pode atrapalhar o processo. Uma olhada diferente atrapalha o processo. Se o aluno fala de pouco de muito, atrapalha o processo. E aí, o que é muito importante também, lá, isso vai ser discutido para frente na feedback, né? Quando for passado feedback para o aluno fala assim, mas esse personagem não quis falar muito, né? E aí você diz para o aluno, olha, esse personagem foi construído dessa forma. Então é importante até estar descrito como é que foi construído esse personagem, para que se o aluno se queixar que ele não foi bem na avaliação, né? Ou não foi bem na simulação, você diz, não, mas o personagem foi construído assim, o personagem é dessa forma, por isso que ele não respondeu nada, por isso que ele respondeu atrapalhado, ou por isso que ele insistiu, ou por isso que ele está nervoso, ou por isso, entendeu? Então tem toda uma descrição, beleza?
É bastante coisa assim, mas quando a gente encaixa e começa a roda a girar, a professora Larissa fala muito isso, né, que é interessante criar um banco de dados de simulações para que certos dias, quando eu estou com a cabeça muito cheia, eu só acesso lá e tenho já uma simulação pronta, né? E aí o pessoal alinha a agenda com o pessoal do teatro, aí preenche aquele formulário, né, que a Laura desenvolveu, que ela vai falar isso para frente também, e aí a gente vai em conjunto construindo essa metodologia tão rica que é a metodologia da simulação. Beleza? Obrigado pela atenção, um bom evento para todos vocês, né? E agora vamos para o bate-papo aí, perguntas que possam surgir. E se não surgirem, sábado a gente volta a conversar, beleza? Um beijo, um abraço, nos vemos. Valeu! Muito obrigada, professor Rafael Lobo. Ao final da transmissão da próxima palestra, o professor Rafael ficará disponível para tirar dúvidas. Além disso, ele participará da mesa redonda no próximo sábado. Vamos assistir agora a palestra Como realizar montagem de um cenário para simulação em saúde do professor Ian. O professor Ian Pavel Andrade Pachnick é mestre e doutor em cirurgia, especialista em ginecologia e obstetrícia, endoscopia ginecológica e mastologia, é professor adjunto do Departamento de Tocoginecologia da Universidade Federal do Paraná, é professor adjunto de ginecologia e obstetrícia da Universidade Positivo, é professor auxiliar de obstetrícia da PUC-PR, é professor auxiliar de ginecologia da FEMPAR, é conselheiro do CRM Paraná e vice-presidente sul da FEBRASCO. Boa noite, professor Ian. Olá, turminha. Primeiramente, agradecer o convite da nossa equipe do CESUP, nossos monitores, em nome da Stephanie, que me convidou pessoalmente para estar aqui falando com vocês hoje um pouquinho sobre cenários em simulação realística. Eu tive o primeiro contato com simulação realística com a equipe da USP. Aqui eu agradeço publicamente mais uma vez a professora Patrícia Tempsky, que foi minha professora, hoje é uma grande amiga, com ela em comum, o irmão dela é meu amigo pessoal, a longa data, mas também com muita cabeça quebrada, né, professor Marcos Takimura? Muito suor nesse aprendizado constante que é o ambiente de simulação no ensino médio. Eu acredito que vocês já escutaram muitas vezes falar sobre simulação realística, não só nesse workshop, mas também antes dele. Mas simulação é algo extremamente importante. E por que simular? Porque treinar em algumas áreas é extremamente caro e arriscado. A simulação ela veio para evitar consequências de erros que expõem as pessoas a risco. A gente tem muito da simulação da indústria aeroespacial, da indústria militar, e da indústria nuclear que veio acrescentar e chegar na nossa arte, na medicina. Eu gosto de usar algumas frases e o professor Dr. Donald Bello fala que a maioria dos erros médicos graves é cometida por pessoas competentes e atenciosas, fazendo o que outras pessoas competentes e atenciosas fariam. É no intuito de tentar minimizar esses erros que surge a simulação na área médica, como uma nova possibilidade de ensino que engloba não somente as habilidades técnicas, mas o gerenciamento de crises, liderança, trabalho em equipe, raciocínio clínico em situações críticas ou que possam provocar prejuízos ao paciente real. O professor David Gaba cita duas definições de simulação realística que eu acho bem interessante passar para vocês, se é que vocês já me escutaram essas duas definições. Na primeira, ele coloca que a simulação pode ser entendida como um processo educacional que replica cenários, assunto dessa apresentação de hoje, de cuidados ao paciente em um ambiente próximo à realidade, com o objetivo de analisar e refletir as ações realizadas de forma segura.
Numa segunda definição, em outra publicação, esse mesmo professor cita que a simulação é uma técnica e não exclusivamente uma tecnologia que tem por objetivo substituir ou amplificar uma experiência real com supervisão, mas que evoca, de forma substancial, aspectos do mundo real em um ambiente interativo. Ora, simulação, então, não é um faz de conta, não é uma brincadeira, é algo extremamente sério e extremamente difícil de ser realizado. Por isso, um constante aprendizado. Aprender com os erros nunca foi tão importante como nessa área de ensino-aprendizagem. Para fazer uma simulação, existem alguns componentes que são essenciais. É claro que a gente vai ter um objetivo claro e definido para aquele assunto de ensino, mas o nosso eixo central é o aluno cercado por um cenário bem estruturado, por uma equipe de apoio e seus facilitadores e pelos atores que comporão esse ambiente. Hoje, nessa apresentação curta, eu vou abater a falar sobre o cenário. Bom, o que é o cenário? O cenário não é apenas o ambiente, mas sim todas as situações que o envolvem. O professor Leonello coloca, né, no seu artigo que o cenário é composto tanto pela situação de planejamento da simulação, quanto pela sua execução. Então, em resumo, seria estabelecer os objetivos e metas, estudar o público-alvo, planejar a atividade e solicitar atores e equipes de apoio e fornecer elementos para os facilitadores, bem como realizar a atividade de simulação, o seu debriefing e a avaliação dessa atividade. Propus aqui, nessa apresentação breve, citar algumas etapas que eu considero fundamental ao longo desse aprendizado, para a construção desse cenário, e eu vou exemplificar com um cenário que nós trouxemos, já aplicamos, já está sendo replicado na ginecologia obstetrícia. O primeiro ponto e a primeira etapa para a elaboração desse cenário é o planejamento. É onde a gente vai levantar as necessidades que serão importantes para aquela aplicação, daquele tema, naquele assunto. A gente vai avaliar questões organizacionais, como que a gente vai estruturar tanto equipe, essa equipe formada não só pelos facilitadores, professores, mas pelo grupo de ator, como que a gente vai inserir o aluno nesse contexto e testar cenários anteriores. A gente não vai aplicar um cenário do zero, a gente vai basear em experiências que nós já vivemos anteriormente. O segundo eixo nessa elaboração do cenário é estruturar muito bem o nosso objetivo. Esse objetivo ele tem que ser obrigatoriamente mensurável. Eu não posso ter um objetivo inespecífico. Ele tem que estar muito bem estruturado. É claro que eu posso dividir ele em objetivos gerais e específicos, mas, importantíssimo, esses objetivos devem sempre ser disponibilizados aos participantes. O aluno deve saber antecipadamente qual é o objetivo daquele cenário, qual é o objetivo daquele avaliação de ensino e aprendizagem. E aqui eu começo a citar o nosso exemplo, eu vou usar um tema só, que é a dor abdominal em mulher em idade fértil. Nesta temática, quais eram os nossos objetivos e quais são, nessa temática ela continua sendo utilizada. Ambientar o aluno no atendimento de situações de diferentes níveis de complexidade e gravidade, num ambiente de pronto atendimento em hospital geral. Segundo objetivo, desenvolver uma anamnese em ginecologia obstetrícia dirigida, rápida e eficiente, pois é um ambiente de emergência. Realizar o exame clínico ginecológico estruturado. Quarto objetivo, descrever os achados clínicos adequadamente em um prontuário clínico. Quinto, definir hipóteses diagnósticas fundamentadas nessa anamnese e exame físico que foram realizados. Sexto, tomar a conduta baseada na gravidade do caso, seja ela solicitar exames laboratoriais, exames de imagem, solicitar parecer de outra especialidade médica se julgar necessário, tomar a decisão de dar alta para o paciente ou de internar a paciente e medicar esse paciente com o que for necessário, no caso aqui, por exemplo, analgesia. O último objetivo desta temática é orientar o paciente, seja ele internado
ou em alta de forma adequada, tranquilizando ele quanto ao diagnóstico. A terceira etapa da elaboração desse cenário é avaliar a sua estrutura e o formato da simulação a ser utilizado. Aqui a gente vai escolher um local, ver a capacidade desse local, né, para conseguir quantificar número de alunos, número de atores, qual é a equipe de apoio que será necessária. Para eu conseguir fazer essa estrutura, eu tenho que entender qual é o meu esquema ou qual é a minha estratégia de simulação que eu vou utilizar. Essa estratégia ela pode ser de 5 maneiras. A primeira estratégia seriam habilidades específicas, que vocês vão escutar muito falar sobre Part Task Training. O que é isso? Eu pego uma situação, um manequim específico. Por exemplo, eu tenho uma atividade de otorrinolaringologia. Eu pego um manequim para fazer otoscopia, ou eu pego um manequim para intubação orotraqueal, algo específico em que eu vou fazer a simulação naquele manequim. Segunda estratégia, o paciente estandardizado e padronizado, standardized patient. A ideia é eu usar um ator, pode ser também um paciente, mas de preferência um ator no ambiente simulado, em que eu vou ter todo um script em cima desse ator para ele discorrer em cima do cenário. A terceira estratégia nessa simulação é a simulação de alta fidelidade, onde a gente vai utilizar robôs durante essa prática. A gente tem robôs complexos, como, por exemplo, na ginecologia e obstetrícia, a SIMAM, que desenvolve todo um processo, inclusive, de parto, sangramento pós-parto, que é tudo computadorizado por programa. Quarta estratégia, realidade virtual. Aqui a gente usa bastante realidade virtual para as técnicas cirúrgicas. Por exemplo, cirurgia minimamente invasiva. Então eu posso montar esse cenário em cima da realidade virtual, colocando dificuldades técnicas durante uma cirurgia. E a quinta estratégia seria a híbrida, seria eu misturar situações. Por exemplo, eu posso associar um manequim com um ator. Essa estratégia, essa temática que eu estou utilizando como exemplo, por exemplo, é uma estação híbrida, a gente já vai ver um pouquinho mais à frente. Seguindo nessas etapas de elaboração do cenário, avaliação de materiais e recursos. Para eu conseguir assegurar o resultado de aprendizagem do meu aluno, de acordo com todos os objetivos propostos, a análise, a seleção e a elaboração do material e de recursos para o profissional que está ali como facilitador e para o aluno são necessários para uma boa prática. Eu preciso ter muito bem definido isso. Eu não posso deixar de elencar esse material e de ter ele bem estabelecido também para a montagem desse cenário. Então, quando eu vou montar, vai ficar mais ou menos assim. Aquela mesma temática de dor abdominal em mulher em idade fértil. O ambiente que a gente for utilizar é a sala e espelho, a sala de controle e a sala de debriefing. O modelo da simulação que nós utilizamos é uma estação híbrida, o professor ou um ator, né, interpretando a paciente, e a pelve para o exame clínico e ginecológico da mesma. E os materiais a serem utilizados, todos eles listados previamente, que vão ser também expostos ao aluno antes, no briefing, como a gente vai ver a seguir. Uma maca ginecológica, uma pelve ginecológica, um manequim de tronco de mulher, 2 lençóis, uma camisola, mesa auxiliar, termômetro, kit de exame ginecológico, caixa de luvas de procedimentos de diferentes tamanhos, talco, almotolia identificada como vaselina, lixo de material hospitalar e papel pautado para prontuário. Ou seja, todos os materiais estão previamente listados também para a montagem e facilitação de montagem desse cenário. Seguindo, imprescindível para o cenário, eu tenho que ter uma descrição do caso muito fiel e a percepção desse realismo. É onde eu vou situar o meu aluno, é onde eu vou situar esse participante da simulação, como ele vai se portar. É diferente eu me portar dentro de um ambiente de unidade básica de saúde ou de um hospital terciário, por exemplo, na simulação médica. É o ponto de partida, é da onde vão sair todas as informações básicas, também para ele estruturar uma anamnese em um exame físico. Aqui, a descrição do caso, a história prévia, o ponto inicial do cenário, onde você está, a progressão das ações que ele vai realizar, as atividades na condução desse cenário,
o tempo adequado para o seu desenvolvimento e a identificação dos pontos críticos, o que é importante ele conseguir retirar na entrevista médica, na anamnese ou no exame físico do ator ou do manequim. Como exemplo, a gente está aqui, então, o contexto geral, resumo do caso, é uma mulher em idade fértil que procura um pronto atendimento do Hospital Geral com queixa de dor pélvica aguda de forte intensidade. Ponto. Por que eu paro aqui? Porque eu vou ter alguns desfechos diferentes e eu vou exigir que ele, na anamnese, colete os dados importantes para aquele caso. Mas eu não posso ficar só nesta frase. Eu tenho que explicar para ele o que ele vai precisar. Então, a anamnese ela vai ser realizada de forma dirigida em ambiente de pronto atendimento. Qual é esse ambiente? O hospital é o pronto-socorro referência de trauma, GO, emergências clínicas, neurológicas, cardiológicas, pediátricas e cirúrgicas. Isso é importante para ele situar que se ele precisar de uma nova outra especialidade, o que ele tem de recurso. O hospital dispõe de equipe completa de plantão, médico e enfermagem, laboratório de análises clínicas 24 horas, serviço de imagem 24 horas, hemodinâmica, UTIs, pronto atendimento, centro de parto normal, centro obstétrico, além de centro cirúrgico geral. Aí o meu aluno está situado. Opa, então eu tenho um hospital com bastante recurso, eu posso solicitar mais coisas. Será que eu realmente vou precisar solicitar tudo isso? Será que é um vetor de confusão? Mas ele sabe que ele pode fazer isso. Se ele tivesse numa unidade básica de saúde, por exemplo, ele saberia que ele não teria a estrutura de exames ou de imagem, de laboratoriais ou imagem à pronta à disposição. Orientando os facilitadores, os professores, neste caso haverão 6 desfechos diferentes para o mesmo caso. A gente lista os desfechos por tópico. Então, desfecho 1, dismenorreia, dor do meio, suspeita de gravidez, cisto hemorrágico, doença inflamatória, apendicite. Esses desfechos não são passados ao aluno, né? O contexto geral é passado, mas o desfecho não. A gente orienta eles a dividirem em equipes, são 6 equipes equitativas, em que as funções vão estar previamente definidas. É importante eu definir essas funções previamente também para avaliar questões como liderança. Eu sei que o trabalho em equipe é um fator de erro, então eu trabalhar a liderança nesse ambiente de simulação vai ser também bastante importante. Ainda, eu cito quais serão as tarefas. Para todos os desfechos, o aluno vai ter levantar a hipótese diagnóstica, solicitar exames quando necessário, se internar, como é que medica, como é que opera ou se opera, se não internar, como é que eu oriento a minha paciente e eu avaliar a necessidade de um exame de outra especialidade. Como exemplo de um script, de um roteiro para o nosso ator, tem aqui o desfecho 3, de gestação ectópica, em que a gente coloca a anamnese dirigida de forma sucinta, mas completa. Então, é uma mulher de 25 anos, casada, 2 filhos, atriz, que procurou atendimento do Hospital Geral por dor pélvica em fossa ilíaca esquerda de forte intensidade iniciada hoje, com início insidioso e progressivo a 7 dias. Refere estar com sangramento vaginal há 10 dias em pequena quantidade. Não usa contraceptivos. A história pregressa e familiar não traz nada de importante. É uma paciente tabagista, de 20 cigarros dia, nega etilismo e drogas. A data da última menstruação dela está contemplada aqui, então aqui eu estou citando um arquivo antigo. Ciclos menstruais irregulares, nega dismenorreia, sintomas pré-menstruais. É uma gesta 2, cesárea 2, não tem corrimentos e tem vida sexual ativa há 10 anos, com 3 parceiros até o momento. O atual parceiro é o marido há 6 anos. Refere a obstipação e aumento da frequência nutricional. Então, todos esses dados de anamnese são previamente passados ao ator e ele vai responder mediante perguntas. Se o meu aluno não perguntar, ele não vai ter a informação. E isso vai poder ser diretamente avaliado pelo facilitador. No exame físico, que eu tenho de dados vitais gerais, PA de 90/50, pulso de 110, e aqui começam a aparecer pontos críticos para a nossa hipótese diagnóstica, né? Um quadro de hipotensão e taquicardia, sinalizando o choque, temperatura de 35,4, campos pulmonares e precórdio normais, o abdômen doloroso, a palpação profunda, Bloomberg positivo em face ilíaca esquerda, especular com secreção branca sem odor, e o toque em colo cartilaginoso, doloroso mobilização
um útero anteverso fletido de tamanho normal, anexo esquerdo palpável e muito doloroso ao toque. Todos esses dados de exame físico vão ser passados conforme o aluno vai realizando isso, seja no ator, dados vitais, seja no manequim, e isso é acompanhado da sala, da sala de controle. A gente vai avaliar a hipótese diagnóstica que ele vai levantar. A gente tem uma listagem de exames com resultados de exames para passar para ele, caso ele solicite. E aqui, quais são os exames que a gente vai querer que ele peça? Beta-HCG, hemograma, VHS-PCR e uma ecografia, por exemplo, para avaliar essa questão abdominal. Nesse caso em especial, a gente quer que ele recomende internamento da paciente, indique cirurgia para a paciente e a medique para a dor e pós-operatório. Não tem necessidade de chamar outra especialidade, pois é de resolução do ginecologista obstétrico. Dando sequência na nossa elaboração de cenário, importantíssimo, briefing, ou alguns vão chamar de pré-debriefing. Aqui é onde a gente faz a apresentação das expectativas. A gente vai trazer todos esses dados para eles, né, que a gente falou, do contexto geral, da história e tal, apresentar os materiais que eles vão ter acesso, ele vai tá ambientado no hospital geral, aqui no caso do pronto atendimento, e a gente vai trazer quais são os objetivos. Assim eu quebro aquela ansiedade do que vai acontecer. Ele já sabe o que vai acontecer, quais são as situações que ele pode esperar. Também é onde a gente vai orientar sobre o ambiente simulado e seus recursos, mas também quebrando o gelo, tentando evitar que a ansiedade afete ele naquele momento. É claro que o aluno vai ter um grau de ansiedade. Esse quebra-gelo pode incluir algumas brincadeiras ou experiências passadas para que eles se sintam mais à vontade. Também pode incluir um começo de uma história. Por exemplo, eu quero avaliar daqui para frente. Então, eu posso contar uma grande parte do meu caso para o aluno para poder avaliar mais para frente. Seguindo, debriefing. Aconteceu a simulação, eu tinha um tempo delimitado para isso, 10, 15, 20 minutos, e agora eu vou para o debriefing. É onde eu vou dar feedback para esse aluno. Esse feedback é dado pelo facilitador, mas também pelos participantes dessa simulação. É importantíssimo, caso eu tenha um ator, que esse ator também seja transparente com o meu aluno e fale onde que ele considerou ineficaz as perguntas ou o exame do meu aluno. É sempre interessante no debriefing a gente ter um roteiro. Esse roteiro contendo os objetivos daquela sessão, quais eram os pontos críticos daquele cenário que eram importantíssimos que o aluno tivesse avaliado e algumas perguntas para orientar essa discussão, questionando quais foram os pontos fortes que eles acharam que tiveram, quais foram os pontos fracos, para que a gente consiga levar esse feedback à sua essência, trazer realmente o aprendizado a campo. Não menos importante, a avaliação. A avaliação, existem dois tipos de avaliação aqui que estão em jogo. Uma avaliação é do próprio curso, da própria simulação, e aqui todos os participantes fazem essa avaliação, então seja os atores, os facilitadores, a equipe de apoio, para que a gente possa corrigir esse processo de ensino-aprendizagem com o passar do tempo, e por isso um aprendizado constante. Mas também é aqui que a gente faz a avaliação do nosso aluno, e a avaliação mais utilizada em ambiente de simulação realística é o OSCE, é o Objective Structured Clinical Examination, em que a gente vai conseguir fazer isso com um checklist simples, um checklist claro, de ações, de habilidades, atitudes e conhecimento prévio que ele deve ter apresentado durante essa simulação. Acho imprescindível, dentro de um cenário de simulação realística, que sejam realizados pilotos. O teste desse cenário elaborado. Quando a gente não realiza um piloto, a gente normalmente cai do cavalo, né, professor Marcos Takimura? O começo dessa simulação realística ele não é fácil, às vezes a gente acha que está indo tudo bem. Algum tempo atrás, isso já faz alguns anos, nós criamos um modelo de simulação de avaliação pré-natal, e
e resolvemos aplicar isso na forma de uma prova, de uma avaliação para os alunos. Eu fiz o piloto, né? Então, na verdade, um professor montou a prova e o outro professor fez o piloto. E esse piloto realizado pelo professor não é a mesma coisa. Por quê? Porque o participante do piloto deve ser o público-alvo do cenário. Acontece que o professor Ian realizou essa prova num tempo de 1h30. Só que essa prova se estendeu por 7 horas. Os alunos até hoje lembram da gente. Mas isso é tudo um aprendizado, para ver a importância do piloto. E aqui, qual é o objetivo desse piloto? Né? Garantir a experiência do aprendizado para o aluno. Então, é através desse piloto que eu vou ver se realmente eu estou passando o aprendizado da forma que eu quero, atingindo o meu objetivo, e é onde eu vou identificar e corrigir falhas que possam ser mal interpretadas, ou falhas do meu contexto geral, da minha anamnese, ou que faltou esse dado, ou falhas de material e de recursos para aquele ambiente similar. Por fim, a elaboração do cenário, ela envolve elementos muito importantes e cada etapa ela está interligada e é interdependente no seu processo de criação. Eu citei para vocês um modelo de montagem, mas cada um vai desenvolver o seu processo seguramente. A gente tem nos ambientes de centro de simulação alguns roteiros para facilitar isso para os professores, mas são etapas importantes a serem seguidas. Se a maior parte dos erros no exercício da medicina estão ligados a trabalho em equipe, comunicação e manejo de novas tecnologias, eu tenho certeza que cenários adequados no ambiente de simulação podem mudar esse cenário do erro. Era isso, gente, que eu tinha para falar. Eu me coloco à disposição para tirar dúvidas de vocês, aquilo que precisarem, para a gente estar trocando figurinha e participo com vocês de uma mesa redonda no sábado. Obrigado. Boa noite, professor Rafael. Boa noite, professor Takimura. Gostaria de agradecer ao professor Ian pela palestra que ele nos deu. Infelizmente, ele não pôde estar com a gente agora no final para tirar algumas dúvidas, mas no sábado ele vai participar. Gostaria de fazer algumas perguntas que foram surgindo do professor Rafael Lobo sobre construção de personagem e mesmo construção de cenário. Eu vou começar com a pergunta do professor Juliano. Quando desenhamos um cenário, consequentemente pensamos em um ator e as características para compor a simulação. E ao solicitar o apoio dos atores, temos diversas personalidades e, por conseguinte, a dificuldade de incorporar uma personalidade externa. Como devemos proceder? Obrigada, professor Juliano. Bom, professor Juliano, boa noite. Bom, a questão de personalidade, isso qualquer ator ele pode incorporar, ele pode trabalhar isso com a sua construção, né? Então, assim, é uma figura mais intimista, uma figura mais arredia, uma figura mais simplória, isso tudo é feito de uma construção, não há problema nenhum. Quando a gente pede, até o formulário que a Laura vai trabalhar, quando a gente pede, por exemplo, a orientação da construção do cenário, é que você já pense numa possibilidade, como, por exemplo, numa oportunidade, era o filho com a mãe, e aí, em conversa com o professor, foi transformado na filha com o pai. Né? Numa outra condição, também era filha com a mãe, foi transformado num sobrinho com o tio. Então, você trabalha o mesmo caso para poder adaptar pela figura mais madura ou não do ator, que isso influencia diretamente, mas com relação à personalidade, se bem entendi a pergunta do professor, isso tudo passando para a gente, né? A gente trabalha isso dentro da construção do personagem, né? Fazendo aquele contexto que a gente comentou, no sentido assim, de onde que ele veio, o que aconteceu com ele, como é que ele se relaciona, e por assim dizer, para a gente perceber, principalmente, o funcionamento psicológico do personagem, para transparecer isso fisicamente. Entendido. Tem uma outra questão também aqui, professor. Que elementos de apoio podem ser sugeridos ao ator para que ele não saia do personagem, visto que foi feito de repente uma pergunta inesperada, né? Uma pergunta que não estava no script.
Como que o ator pode atuar dentro É, desse contexto? você tem algum, por exemplo, né, ali na minha participação eu comentei que não dá para ser uma caixinha, porque se ficar na caixinha acontece justamente isso. Se eu espero uma pergunta para responder, como se fosse um script de novela, que não existe adaptações, que não existe nenhum tipo de improviso. Às vezes o próprio aluno na simulação, por alguma razão, ele toma uma linha de raciocínio, ele começa a investigar um outro tipo de doença, ele faz algumas perguntas que não foram planejadas para aquele cenário. Por exemplo, né, é um cenário que ele tem que investigar TDAH, e de repente ele partiu para um autismo, e você percebe que as perguntas foram nessa linha de conduta. Né? Dentro da possibilidade do ator, se foge muito daquilo que foi discutido, um simples não sei, um simples eu não entendo, já coloca o aluno meio dentro do eixo. Né? Só fala assim, olha, doutora, lamento, não tenho informação, não sei o que está falando, ou então, se tiver que improvisar, eu costumo falar assim para os meus alunos, né, atores, improvise com coisas reais. Por exemplo, não foi previsto o nome da minha esposa, né? Eu estou lá, estou ali não foi colocado isso no cenário. De repente o aluno pergunta por uma razão qualquer: "Ah, mas a sua esposa, qual o nome?" E aí você fala de uma pessoa próxima, conhecida. Eu coloco o nome da minha namorada, por exemplo, porque quando você coloca de situações reais, o risco de você se perder é menor do que inventar na hora um nome qualquer. Ah, Georgina. Ah, inventei esse nome. Aí daqui a pouco o aluno diz: como é mesmo o nome da sua esposa? Como você acabou de criar aquilo, você vai se perder. Então você coloca ali já nome, né, que é próximo para ajudar. Ou seja, o professor quando constrói o cenário, quando ele constrói o personagem, você tem que montar como se fosse um jogo de RPG, né? Você constrói o personagem inteiro em toda a sua historinha. Se ele tem um filho, qual é o nome do filho, tal, tal. E tem perguntas que às vezes nem quase nunca aparecem, não que não apareçam, mas é quase nunca. Mas se aparecer, você responde com verdade. Tem que prever um pouco do imprevisto aí. Ok. Professor Takimura, quer complementar com alguma coisa dentro da tua experiência, simulação? Tô com som? Tô. Bom, pessoal, em primeiro lugar, deixa eu só conectar o meu outro som aqui. Isso. Em primeiro lugar, meus cumprimentos aí ao professor Rafa Lobo, a excelente exposição que foi colocada aí, muito didática, né? Do ponto de vista de compreensão, principalmente para um professor que não tem formação nenhuma em interpretação. Então, a forma simples, mas muito didática, pedagógica, aí, com que o senhor conseguiu expor para nós, né? Todo esse processo de criação de um perfil, de um personagem, né? De um comportamento, né? E isso definitivamente a gente, dentro da experiência que a gente vem desenvolvendo em simulação nos últimos 5 anos, isso interfere diretamente no resultado, né? Isso já tem que estar previamente exposto ao aluno, né? Que o aluno vai passar por uma simulação, né? Certo? Claro que o inesperado é importante, né? Certo? Não dá para tirar nunca a situação inesperada, né? Que digamos assim, dá um pouco de tempero, né, para o processo, mas a gente tem que tomar cuidado para que o tempero também não desacredite o aluno, né, certo? Então a gente tem que trabalhar já previamente uma série de informações, né, que é o que o professor Ian colocou, né, que é a criação de um cenário. A criação de um cenário não é o ambiente exclusivamente, né, certo? Faz parte do cenário o ambiente, mas a gente tem que contextualizar, né? Em se tratando de uma simulação realística, né, nós da área de ginecologia e obstetrícia, por uma dificuldade muito grande, né, de conseguir trabalhar pacientes padronizados, né, ou atendimentos padronizados que todos tenham acesso, a gente começou a trabalhar com simulações. Exatamente por quê? Porque nem sempre a gente conseguia atender aquele paciente que a gente queria naquele dia de aula, né? Então, a gente começou a trabalhar e dentro da nossa experiência, né, todos nós temos 15, 20, 30 anos de experiência, alguns professores, começamos a colocar nesses cenários, né, as nossas experiências, né, as nossas angústias quando a gente atendeu, os nossos temores, né, as nossas emoções, inclusive, né. Aí vem de encontro aquele primeiro slide lá que o professor colocou, né, que é o chave, né, isso aí, chave, né. Gostei muito que o senhor tenha acrescentado ao chá, né, conhecimento, habilidades e atitudes,
as emoções e os valores, né? Que é uma situação hoje que a gente tem que treinar no nosso aluno graduando, né? Para que ele possa exercer. Mas isso é um desafio hoje para nós, professores, que estamos iniciando o processo de simulação. Nós não somos, apesar das nossas disciplinas serem pioneiras, junto com disciplinas como Clínica Médica 1, Clínica Médica 2, né? Certo? Algumas disciplinas realmente iniciaram todo o processo exatamente por uma série de dificuldades, né? A gente entende que a criação de um cenário junto com o perfil, né, de um personagem, ele é bastante trabalhoso, né? E hoje ficou muito claro, né, por essas trocas de experiências, né, que hoje nós temos dentro do SESUP uma condição técnica de criar isso aí, né, junto com o professor Rafa Lobo e equipe de alunos, né, junto com os técnicos que estão lá, né, junto com professores que já têm alguma experiência, né, é, é, em particular nós da GO, da pediatria, da clínica médica, a gente tem uma experiência bastante interessante, né, porque nós tivemos que utilizar, né, todo esse processo de desenvolvimento de simulação para a gente poder padronizar nossos atendimentos, porque eles nem sempre aparecem na hora que a gente quer. E, como o professor Ian comentou, né, nós tivemos a oportunidade de aprender muito, né, com o pessoal da USP, né, num primeiro momento com o professor Scalabrini, que veio da USP e nos deu capacitação para alguns poucos professores hoje que tentam multiplicar esses conceitos, e na sequência com com o pessoal do grupo do professor Milton Arruda, da professora Patrícia Tempsky, da professora Maria do Patrocínio, do nosso ex-coordenador, professor Ipojo Canfrari, que também nos trouxe, então, nos brindaram, né, com essa oportunidade da gente poder treinar a simulação. Tá? Como eu falei, como o professor Ian falou, né, nossa trajetória dentro da simulação, dentro da criação de cenários, ela não foi maravilhosa, né? Já cometemos erros graves, né? Numa prova, né? Uma situação que parecia tão simples para nós, foi extremamente trabalhosa de lidar com alunos em avaliação, e uma prova que deveria demorar duas horas, mais ou menos, demorou 7 horas. Né? Exatamente porque a gente não soube construir um cenário adequado e à altura do avaliando. Né? Mas lembrar que nem sempre a gente vai estar avaliando, né? A gente vai estar treinando também. Né? Então, a construção desses cenários, ela tem que ser feita com antecedência, não pode ser uma coisa improvisada. Esse é um dos aspectos, né, que a gente está tentando colocar aqui. A construção do cenário, do personagem, claro, ela depende muito, né, da experiência do professor que estará desenvolvendo essa simulação. Né? Mas todo o processo de treinamento, de preparo, de orientação de um grupo de teatro orientados por um professor do gabarito, o professor Rafa Lobo, né? Certo? E toda a organização desse processo, às vezes uma simulação de 10 minutos, parece ser muito simples, mas ela é extremamente trabalhosa, ela exige um processo de organização muito importante, que vocês estão vendo que não é uma coisa assim, chegar lá com uma ideia e desenvolver num dia, ter uma ideia num dia e desenvolver no outro, né? Então a gente tem todo um processo de desenvolvimento, né? E sem dúvida nenhuma, a partir do momento em que nós começamos a trabalhar com monitores e a gente começou a envolver esses monitores no processo de desenvolvimento dessas estações, sejam elas para um OSCE, sejam uma simulação multi ou uma simulação simples, nós começamos a ter os melhores resultados. Por quê? Porque aluno, né, passando por uma avaliação prévia, ele consegue enxergar erros, né, muito crassos, às vezes, muito evidentes, que nós, professores, não conseguimos observar. Para nós é algo muito comum, mas às vezes para um aluno de graduação, para um aluno até de internato, que já está quase se formando médico, para ele não é óbvio. Né? Aquele cenário não é óbvio, aquele roteiro não é óbvio, né? Às vezes o objetivo que você traçou não é óbvio, não está evidente, não está tão claro quanto parece, né? Então aí a gente enfatiza, né? Esse grupo que está trabalhando simulação é um grupo que está preparado hoje, é um grupo que está consciente dessas dificuldades e está muito
é apto hoje a ajudar todos os professores, né, os professores interessados, né, nesse modelo de metodologia de ensino, que eles estarão juntos com vocês aí, exatamente para vocês não errarem o que eu e o professor Ian já batemos a cabeça, né? Certo? Já erramos muito, já acertamos bastante também, né? Mas erramos tanto quanto acertamos, né? Certo? E hoje a gente tem, graças a Deus, graças a esse grupo, graças aos técnicos que a gente tem, a estrutura que a gente tem no SESUP, a gente tem condição de oferecer para vocês recursos que vão minimizar todas essas batidas de cabeça aí que eu, professor Ian, professora Somaia, já cometemos, e outros professores de outras disciplinas, obviamente, né? Certo? Já cometemos, né? Então, eu fico muito feliz em poder estar ouvindo hoje do professor Rafa Lobo, do professor Ian, né? Essas trocas de experiências, essas dicas importantes que vocês estão dando, né, para os professores. Sempre estou aprendendo junto com vocês, e olha, fiquei muito engrandecido hoje com esses conhecimentos aí que vocês puderam nos transmitir. Obrigado. Obrigada, professor Takimura. Professor Rafael, vou te fazer uma pergunta. É uma pergunta minha. Eu gostaria que o professor comentasse com os outros professores sobre como eles devem construir os aspectos emocionais e psicológicos dos personagens, porque a gente sabe que isso interfere muito na hora do avaliando, né, a interação do avaliando com o ator e com todo o processo. Bom, dos que mais se utiliza disso, né, é a professora Larissa, o Vinícius, que já participou da simulação, a Amanda, que também foi, eu, né, tenho participado com a professora, né, é um dos momentos que a gente mais utiliza a questão das emoções. Então, como que o professor orienta? Como eu falei ali na minha participação, o professor Takimura assinou embaixo, né, quem tem o controle do cenário é o professor. Isso é inevitável. O professor que entende aonde que vai a emoção, até que ponto vai essa emoção, se chora ou não, né? Que é um pedido do professor, você vai ter que chorar. A professora Larissa falou assim, professor, o senhor vai ter que chorar, né? Que o ator que vier vai chorar. E até o aluno ele fica surpreso, ele, nossa, não esperava ver alguém chorando na minha frente, né? E a gente faz o trabalho que nós nos colocamos à disposição a fazer. Então, o professor diz, olha, ele veio de uma condição assim, assim, assado, né? O filho assim, ele veio da cidade tal, ou seja, a construção desse personagem, contando uma história desse personagem, né, contextualizando o personagem, ajuda a fazer aquilo que nós, atores, precisamos, né, de resgatar memórias emotivas, por exemplo. Se eu vou fazer, acho que quem me conhece de perto sabe que eu não tenho filho, por exemplo, né, mas eu tenho que emprestar uma memória triste no sentido de receber a notícia que o meu filho vai morrer dentro da simulação. Então, chama-se memória emotiva. Quando a professora avisa antecipadamente que o sentimento é esse, e aí você faz todo um preparo, né, para saber que naquela hora, quando as notícias foram sendo dadas, você vai tendo aquelas sensações e avançando. Tanto que um dos quadros era assim, até certo ponto você ainda não está convencido da má notícia, que o filho vai morrer. Depois que o aluno falar isso, aí você começa a entrar, né, nessa condição mais triste, enfim, né, começa a chorar e tudo mais. E aconteceu do aluno não chegar naquele ponto e você segue tranquilo. O aluno não chegou, eu não vou dar o passo, né? Eu só vou dar o passo quando o aluno der a sinalização, que essa é a forma. Isso foi o que a professora sinalizou enquanto cenário, enquanto tarefa a ser avaliado. Então, todo esse preparo, se eu estou nervoso, se eu sou irritadiço, né? Tourette lá, que tem tique nervoso e tal, se o ator não tem esse conhecimento, vamos ao laboratório, ou seja, vamos assistir YouTube, vamos conversar com o professor. Professor, a mão treme muito, treme pouco, né? No caso dos Oscars, por exemplo, eu participei com o professor Takimura, né? O professor Takimura o dia inteiro, né? Um daqueles de 5, 6 horas, eu estava lá com o pessoal do teatro também, e eu lembro que houve uma condição assim, que o aluno disse, eu vou aplicar tal remédio. E eu continuei a tremer, porque era o problema de alcoolismo lá, enfim. E eu não tinha informação, não tinha percebido, né? Que o aluno dando aquele remédio tinha que tremer menos. Aí o próprio aluno falou assim, mas ele tem que tremer menos agora, o aluno comentou. Quando o aluno comenta isso, todo a fantasia do cenário se quebra. Por isso que quando a gente fala assim, o professor não pode interferir durante a simulação, porque o aluno, quando ele entra na entrevista, ele sabe, por mais que esteja na sala de aula,
que esteja em cima do tablado, que não seja um consultório, quando começa, ele entra nessa fantasia, eu chamo da toca do coelho, né, da Alice. Ele entra na fantasia. Agora, se no meio do caminho alguém fala assim, olha, pergunta aquilo, ele já entende que não é o lugar, né? Aquilo se quebra. É a mesma coisa, imagina no meio de uma peça de Shakespeare, o ator para assim, diz, olha, peraí que deu uma dor de barriga aqui, eu já volto e continuo a peça. Você já não vê o Romeu ali atuando. Então, começou, vai até o fim. O aluno, ele tem, às vezes, a condição, assim, ele fica meio com um ranço, por assim dizer, um vício, né? De, o que eu falo agora, tal. Ele fala coisas que, para uma avaliação, por exemplo, de residência, ele vai zerar. Ele vai perder nota com aquilo, se ele não se entender dentro do processo. Para finalizar a tua pergunta, as informações, tudo que eu, até, aquelas perguntas até que numa consulta se faz, né? O que mais interessante você acha que pode falar que eu não comentei aqui? O professor, ele precisa puxar isso. Ele perdeu a mãe lá quando ele era pequeno. Ele come muito macarrão. Toda e qualquer informação serve para o ator construir o personagem, para chegar naquele momento. Se ele sente o personagem, certamente ele vai interpretar, vai transferir essa informação física, corporal, para o aluno. Ele vai tremer, ele vai chorar, ele vai sentir a dor, ele vai ficar tímido, ele vai ficar triste, entendeu? Mas tudo isso, como eu disse, né, é o professor que posiciona. Ok? Entendi. Para concluir, uma última pergunta. No seu vídeo, o professor fala sobre a atuação infantil, né, que não é indicado fazer isso com adultos, né? E no nosso caso, tem esse empecilho e tudo mais pela questão das crianças. Então, qual seria uma solução para isso? Assim? O que o professor daria de dica? Porque a gente tem pediatria na faculdade, é uma cadeira muito importante. Então, como é que a gente poderia resolver essa questão? Esse é um dos pontos, né, que a simulação tem essa dificuldade, porque você colocar um adulto fazendo papel de criança, né, por mais que você introspecte e pegue as emoções de uma criança, fica difícil o aluno avaliado, vamos chamar ele aqui de doutor, né, o doutor enxergar naquele jovem de 19, 20 anos, né, uma criança, você ter informações sobre. Então, na medida do possível, eu sei que como é que vai testar isso, né? É um dos elementos que eu acho que a simulação eu ainda não cheguei numa conclusão a isso, não cheguei num resultado, enfim, numa solução para isso, mas na medida do possível, dentro da questão de pediatria, sempre nas consultas em que a criança não esteja participando, como a primeira consulta, né? No sentido de, eu estou verificando aqui, mas vamos chamar o seu filho, vamos perguntar tal, porque faz parte da consulta quando é com criança, né? Você fala com o pai, falar com a mãe, saber das informações da escola, né? Saber dos ambientes, o que está acontecendo e tal. Então, se é uma participação de criança, você pode colocar, aí sim, informações de cenário de porta, né? Você fala uma criança que tem um comportamento assim, assim, assado, e você vai entrar para verificar essa condição. Então, colocar alguns descritivos, isso até o professor comentou, acho que agora, na segunda participação de hoje, né? Colocar no cenário de porta, que tem o descritivo de cenário, você avançar passos nesse tratamento. Essa criança já passou por isso, tem o comportamento assim, assim, assado, e você agora vai para a consulta falar com o pai. Porque em muitos quadros, o pai não admite que o filho, isso é natural, né? Que o filho seja doente, ele não quer saber disso. Então, se eu não posso avaliar o filho, se eu não tenho um filho na minha frente, que isso tenha então descrito ali para que pelo menos eu possa trabalhar com essas informações. Tá ok? É algo que em outras possibilidades, o professor está aqui morando em outras conversas, né? A gente tenta chegar numa conclusão, mas do meu entendimento, vamos dizer assim, artístico, de interpretação, você colocar um adulto jovem para fazer criança é um cenário muito difícil para o doutor, ali, para o aluno doutor avaliado, entender que aquilo é uma criança. Eu acho que dá para trabalhar de outras formas essas informações, ou com os robôs, né? Com os bonecos lá, tratar de alguma forma, uma mãe desesperada com o filho deitado ali, que é o robô, esse seria o caminho, ok? Professor Rafa, eu estive conversando com um grupo que trabalha com tecnologias pedagógicas e eu perguntei a possibilidade de, através de como foi mostrado ontem, né, pelo grupo da clínica médica, né, só que em vez de trabalhar com pacientes, com pessoas reais, a gente trabalhasse com uma realidade virtual e com avatares, né? Certo? Isso me veio de uma ideia de um aplicativo de celular chamado Tomcat, que vocês já viram, né? Que você Sim, fala uma coisa e o gatinho fala o que você falou com voz de gato, né? Certo? E eles falaram que é possível fazer isso aí, sim, certo? Não sei se o senhor tem alguma experiência, né? Com alguém interpretando uma criança, mas no formato de uma criança, né? Que essa criança seria
o fenotipo dela seria de uma criança, mas na verdade tem um ator por trás, né? Certo? Então seria uma possibilidade, né? Tá? Da gente conseguir suprir essa dificuldade legal, né? De colocar uma criança ali, mas é colocar através de um avatar, ou colocar através de uma situação. Não sei se tira muito a originalidade também do processo, né? É, porque assim, professor Takimura, por exemplo, eu já fiz personagens que eram crianças, né? Eu já fiz peça infantil e já fiz até uma peça que era do meu grupo de humor, que a gente, no determinado momento do espetáculo, a gente era criança. Quando chama de concepção. Quando a concepção, você vai sentar para ver uma peça de teatro e a concepção diz que aqueles atores adultos, eles vão fazer crianças, você entra na toca do coelho sem problema absolutamente nenhum. Eu sinto um pouco dessa dificuldade. Por isso que eu falei, eu não cheguei a uma conclusão tão clara ainda, né? Essa informação que eu tenho de primeiro momento, mas eu não consigo perceber dentro de uma sala de simulação se o aluno teria essa visão tão fácil, né? Do que você teria num palco, porque o palco você sentou lá na peça para assistir e entende que a concepção é aquela. Se eu entrar num cenário ver dois jovens em comportamento de criança, acredito que só um piloto para a gente resolver isso, só tentando alguma coisa para espaço, mas se você perguntar agora, num primeiro momento, eu acho muito difícil, mas não digo que é impossível, mas tem que ser um cenário muito bem trabalhado, alinhado. O que eu acho interessante nessa questão de criança, por exemplo, que é comum, né? Você vai atender a criança, está com o bebê e a mãe está do lado ali, né? Você tem que você vai auscultar o bebê, você vai fazer alguns exames na criança e a mãe está ali gritando do lado. Que quando na questão da competência, os valores e emoção, né? A habilidade a fala da questão de competência, a questão da habilidade, muita gente acha que a habilidade envolve tudo isso, mas a habilidade é um dos pontos só. Quando você trabalha a questão da emoção, você ter alguém ali, né, principalmente com criança, né? Alguém histérico, alguém atrapalhando um pouco o processo, é um dos cenários a ser tratado. Né? Bom, essas foram as perguntas que a gente teve até o momento. Gostaria de lembrar aos participantes que no sábado nós teremos uma mesa redonda, para o professor Rafael Globo vai participar, junto com o professor Takimura e com o professor Ian. Gostaria de desejar a todos uma excelente noite e amanhã nós teremos a palestra sobre feedback. Até mais. Até mais, pessoal.